Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato. Uma parceria do Brasil de Fato, do Rio Grande do Sul, com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Tudo bem contigo, Ayrton? Tudo. Tranquilo. Tranquilo. Menos calor agora, né? Dá uma melhorada. Também conosco na bancada do programa, o homem que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Bem-vindo, Dão. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Estamos aí de novo. Que bom te ter aqui conosco, né? É raro, né? É raro. Gente, hoje o nosso entrevistado, a gente conseguiu, assim, no último minuto do segundo tempo, né? Então, agradecer já a tua disponibilidade para estar aqui com a gente. Ele é um jornalista que está em meio a uma batalha pelo esclarecimento da opinião pública sobre o que está ocorrendo no Oriente Médio. O que representam as forças envolvidas, o que está em disputa, as raízes históricas desse conflito. Nessa semana, ele também, que é fundador do site Opera Mundi, esteve em Porto Alegre para lançar o seu livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Muito bem-vindo, Breno Altman. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, contigo, com o Centeno, com o Dão, para a gente conversar um pouco. Vai lá, Centeno. Vamos lá, então. Breno, no título já, o teu livro chama O Sionismo de uma Doutrina Colonial e Racista. Por que é colonial e racista? Porque esses são os dois fundamentos dessa doutrina desde a sua origem, quando Theodor Herzl, fundador do sionismo, escreveu seu livro O Estado Judeu. Quais são esses fundamentos? O primeiro, de que deveria ser construído um Estado com base na supremacia de uma etnia, porque os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus foram uma nacionalidade há muitos e muitos séculos atrás. E a partir do ano 70 da nossa era, quando ocorre a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, os judeus aceleram sua diáspora, chamada Segunda Diáspora, e vão se inserir em vários países do mundo, especialmente na Europa. Então nós estamos falando entre a fundação do sionismo, oficialmente, em 1897, o livro do Theodor Herzl, O Estado Judeu, foi lançado um pouco antes. E o ano 70 da nossa era, nós estamos falando de 1830 anos, não é? Então, em 1830 anos, os judeus deixaram de ser uma nacionalidade e eles passaram a viver inseridos nas sociedades que aceitaram seus ancestrais, para as quais os seus ancestrais imigraram. Então, os judeus são um grupo étnico-cultural. O cultural abrange também uma certa referência religiosa, nem todos os judeus são religiosos, mas eles possuem essa origem étnico-cultural. Então, o que Theodor Herzl propunha era a criação com base numa etnia e não com base numa nacionalidade. Não há nada de comparável do ponto de vista nacional entre os judeus europeus, chamados Askenazes, por exemplo, e os judeus da Península Ibérica, que foram expulsos e acabaram por imigrar para o norte da África e para os territórios do então Império Otomano, que são os judeus sefarditas. Muito menos ainda com os judeus de Beta Israel, que são pejorativamente chamados de falachas, que são os judeus negros da Etiópia. Né? Então, Theodor Herzl propõe isso, um Estado étnico, um Estado sob supremacia étnica. Na verdade, o Estado de Israel é o único Estado, em tempos modernos, que legalmente se define a partir da raça, a partir da etnia.
A África do Sul não era Pois assim. é, justamente o que eu ia te perguntar, né? A África do Sul do Apartheid não era assim? Não. Ela se tinha definia. as leis da segregação, mas ela não se definia como um Estado branco ou como um Estado dos boeres. Não. Sim. Ela nem mesmo a Alemanha nazista Pois é. se definia como Estado ariano. Então é um caso único. É um caso único em tempos modernos, de um Estado que está legalmente estabelecido, isso foi formalizado em 2018, como um Estado Constitucionalmente. judaico. Israel não tem constituição, mas como uma das leis básicas, das leis fundamentais, em 2018 foi aprovado que o Estado de Israel é um Estado judeu, embora 21% da população seja formada por árabes israelenses, além de outras minorias, mas é um Estado que se declara judaico, que estabelece a supremacia de um grupo étnico, e isso está presente desde a origem do sionismo. O que Netanyahu faz ao aprovar essa lei foi dar formalidade àquilo que já era doutrinário e que já era de fato, ainda que não de jure. Não é? E o segundo pilar dessa doutrina sionista é o colonialismo por consequência, porque quando surge o sionismo, havia um setor sionista que propunha levar ao pé da letra uma velha consigna sionista que era uma terra sem povos para um povo sem terras. Então, havia ali no primeiro congresso sionista que se realiza em Basileia, na Suíça, havia quem propusesse, houve quem propôs que o Estado judeu fosse criado na Patagônia, fosse criado em Uganda, fosse criado no Congo, para não perturbar nenhum povo, uma terra sem povos. Mas prevaleceu, por uma série de razões, a tese de construir esse Estado judaico, onde no passado havia existido o Reino Unido de Israel e Judá, que é exatamente Canaã, nome antigo da atual Palestina. Só que quando o sionismo decide que a construção do Estado judaico deve ocorrer na Palestina, não apenas, praticamente não existiu mais judeus na Palestina, apenas 4% da população da Palestina no final do século XIX era de judeus, como um outro povo, há séculos, Era uma terra com ocupava aquela povo. região, era uma terra com povo. É. Não é? Os árabes palestinos representavam 85% da população local. Portanto, para você criar um Estado de supremacia étnica numa região que é ocupada por outro povo, na literatura e na história só tem um jeito, que é o colonialismo, que é você expulsar aquele outro povo, submetê-lo, humilhá-lo, aprisioná-lo. Não há outra maneira. Não há outra Então maneira. essa guerra, ou dita guerra, não acaba enquanto não expulsar todo o povo da faixa de Gaza. Eu acho que, veja, aí é a tensão que o sionismo introduziu. Não é? A Palestina, antes do sionismo, era um dos lugares do mundo mais seguros para os judeus. Dos mais seguros. Não há histórias de grandes conflitos entre árabes, muçulmanos e judeus na Palestina. Ao contrário, o antissemitismo é um fenômeno que se apoia fundamentalmente sobre o cristianismo, não sobre o islamismo. Atualmente se deforma isso, né? É como se existisse uma longa história de perseguição aos judeus por parte dos muçulmanos. Isso é falso. O conflito entre muçulmanos e judeus tem como elemento central o sionismo. Ou seja, o momento em que uma parcela importante da comunidade judaica se abraça a uma doutrina que propunha colonizar uma terra de maioria árabe. Antes disso, os muçulmanos, historicamente, abrigaram e protegeram os judeus que eram perseguidos pelo cristianismo, né? Que ocorreu a perseguição aos judeus na Europa. E qual foi a encarnação religiosa dessa perseguição? O cristianismo. Os 3 grandes eventos de perseguição aos judeus, os 3 grandes episódios históricos, durante a Inquisição, os pogroms
no Império Russo e o Holocausto, cada um desses três teve, do ponto de vista religioso, na sua liderança, alguma corrente cristã. A Igreja Católica, no caso da Inquisição, depois a Igreja Ortodoxa e depois os protestantes. Vale lembrar que a Ku Klux Klan, ela perseguia os negros, mas também os judeus. Claro, e é uma corrente cristã. É uma corrente cristã de ultradireita do século XIX. Claro. Começa no século XIX. Então o sionismo vai introduzir esse conflito que nada tem de religioso entre os judeus e os árabes palestinos e depois com todo mundo muçulmano. O sionismo cria essa situação. Na lógica do sionismo, que aí respondendo diretamente a sua pergunta, Kátia, na lógica do sionismo, sempre esteve muito claro que sua intenção era reconstruir o Reino Unido de Israel e Judá. Qual era o território que esse Reino Unido ocupava? O Reino Unido foi criado há 3.000 anos, 1.000 anos antes da nossa era. Ele existiu como um reino unificado por pouco tempo. Depois ele se divide entre dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O judeu vem do reino de Judá, porque antes os judeus eram chamados de hebreus. O reino de Israel, que ficava ao norte, foi destruído pelos assírios. E o reino de Judá, que ficava ao sul, foi detonado pelo Império Babilônico, de Nabucodonosor II. O território que o Reino Unido de Israel e Judá ocupava corresponde às chamadas terras de Israel do Velho Testamento. Que é aquela passagem de que Deus teria dito a Abrão, quando Abrão imigra da Mesopotâmia em direção a Canaã, de que aquela terra seria destinada a que Abrão pudesse proteger e fazer crescer o seu povo, e que o povo hebreu era o povo eleito, e que aquela era a terra prometida. A tal da terra prometida, onde teria existido o Reino Unido de Israel e Judá, há determinadas polêmicas arqueológicas sobre isso, abrigaria não só a atual Palestina histórica, como regiões da Síria, regiões do Líbano, regiões do Iraque, ou seja, ela ocupava uma área, segundo alguns historiadores, do Tigre ao Eufrates, né? Quer dizer, era uma área ampla, e o objetivo do sionismo sempre foi esse marco territorial. Nunca foi aceitar que os palestinos viessem a constituir seu próprio Estado. Embora em algumas etapas os sionistas tenham aceitado essa ideia por razões táticas. O fizeram em 47, quando houve a partilha das Nações Unidas, depois nos acordos de Oslo, no início dos anos 90. Mas a realidade nua e crua é que a lógica expansionista de um Estado colonial o leva ao que nós estamos assistindo hoje. Porque quando é que se sente seguro um Estado racista e colonial? Quando ele já não tem mais adversários no seu território. Quando seus adversários são subjugados. Essa não é só a história do sionismo, é a história de qualquer colonialismo. Chama a atenção o seguinte, Breno, que no período período de apartheid da África do Sul, a África do Sul tinha problemas no seu relacionamento com alguns países do Ocidente, mas não tinha problemas com Israel. Havia uma afinidade entre Israel e a África do Sul do apartheid. Vou contar uma das afinidades. Em que ano foram criadas as leis do apartheid? 1948, no mesmo ano que se criou o Estado de Israel. Uhum. Não há comprovações históricas de que tenha havido uma inter-relação entre os dois episódios, mas é uma coincidência interessante. E você tem toda a razão. As relações entre Israel e África do Sul, pelo menos até os estertores da África do Sul, foram relações muito próximas. Israel funcionou durante uma certa etapa, quando começam as medidas de boicote, desinvestimento e sanção contra a África do Sul, medidas às quais se somam até mesmo países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, França. Israel funcionou como a lavanderia da África do Sul.
porque a África do Sul produzia muitos diamantes. Como é que a África do Sul escoava os diamantes? Através do Estado de Israel, de uma maneira clandestina. E não tem diamantes. Né? E não tem diamantes. Então, mas tem, por várias razões, importantes redes comerciais, tem conexões com o mundo do comércio e muita tradição judaica no comércio de diamantes. Então se escoava via Israel. Israel teria tido, isso é uma tese que ainda padece de uma comprovação científica mais clara, Israel teria tido acesso à tecnologia, a determinados processos da tecnologia nuclear neste intercâmbio. Ajudou a África do Sul, em troca da África do Sul, apoiar o programa nuclear de Israel, porque os países capitalistas centrais, num momento inicial, não apoiavam o programa nuclear de Israel por razões óbvias. Quer dizer, se Israel tivesse autonomia em um programa nuclear, o risco de que utilizasse esse armamento nuclear e criasse uma situação que viesse a ser complicada para os países capitalistas centrais era muito grande esse risco, né? Então, você tem toda a razão. Ou seja, as relações de Israel com a África do Sul eram relações siamesas. E essa rejeição que houve nesse período aí, à África do Sul, e que não acontece em relação a Israel, isso tem relação com a questão da posição geopolítica de Israel vinculada ao interesse norte-americano, estadunidense, ali na região? Eu acho que tem duas razões. Uma é essa, uma razão geopolítica. O Estado de Israel é a grande cabeça de ponte dos Estados Unidos no Oriente Médio do ponto de vista militar. Desde que os Estados Unidos perderam a aliança com o Irã, quando houve a Revolução dos Ayatollahs em 1979, derrubando o Shah Reza Pahlavi, o Irã era o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Cai o Irã, Israel se fortalece de uma maneira muito clara como essa cabeça de ponte. Já eram aliados dos Estados Unidos desde os anos 50 do século passado, mas se consolida com esse papel geopolítico ao qual você se referiu. Mas não é a única razão. Há uma outra razão. O papel excepcional, especial, que Israel ocupa no sistema imperialista que os Estados Unidos cria a partir da Segunda Guerra Mundial. Nós podemos olhar para esse sistema imperialista e vermos com muita clareza verticalidade e mão única. Esse sistema imperialista é comandado pelos Estados Unidos, as instituições desse sistema, sejam as financeiras, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, ou as militares, como a OTAN, são comandadas pelos Estados Unidos. O próprio Biden, recentemente foi resgatado um vídeo dele dizendo que não era judeu, mas seria sionista. Claro. Sionista, e que os Estados Unidos gastariam uma fortuna imensa se não tivesse em Israel. E ao seu lado, no Oriente Médio. Israel é uma espécie de porta-aviões dos Estados Unidos. O melhor porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio sem ter um só soldado americano a bordo. É a frase clássica que foi utilizada pelos americanos. Mas há este outro aspecto, ou seja, os Estados Unidos têm um poder de mando sobre os demais países do sistema imperialista. Sim. Seja sobre os países capitalistas periféricos, como o Brasil, seja sobre os países capitalistas centrais secundários, como o Reino Unido, como França, como Alemanha, como Japão, como a gente está vendo, por exemplo, nesse episódio da Guerra da Ucrânia, em que a Europa aceita apoiar os Estados Unidos mesmo contra os seus próprios interesses econômicos. Então, é um sistema de mão única. Os Estados Unidos mandam e as elites nacionais obedecem ou não. Normalmente obedecem, vez ou outra podem não obedecer, mas nenhuma dessas elites tem influência dentro dos Estados Unidos. Israel tem. Verdade. Esse é outro fator. No sistema financeiro, comunicação, político. Claro, a burguesia judaico-sionista dos Estados Unidos, mas também da França, do Reino Unido, do Brasil, da Argentina, se conecta diretamente com o Estado de Israel. Não se conecta através dos seus estados nacionais. Se conecta diretamente com o Estado de Israel. Portanto, o Estado de Israel faz política dentro desses países. Faz política dentro dos Estados Unidos, faz política dentro do Reino Unido, faz política na França, faz política no Brasil, faz política na Argentina, onde existe comunidade judaica.
não é? Então, essas frações judaico-sionistas da burguesia mundial, elas operam em favor do Estado de Israel. E elas têm uma posição proeminente nos Estados Unidos na área financeira, na indústria cultural, especialmente no cinema, nos meios de comunicação. E isso é verdadeiro também em outros países. Isso é muito verdadeiro aqui no Rio Grande do Sul. O grande grupo comunicacional do Rio Grande do Sul de propriedade dos Sirotsky. Os Sirotsky são patrícios, são de origem judaica e muito vinculados ao Estado de Israel. Recentemente morreu o presidente da Federação Israelita Rio-Grandense, que era um homem muito reacionário, muito de direita e muito sionista, e que era parceiro histórico do Sirotsky no grupo RBS. Né? Me foge aqui o nome dele agora, mas era um personagem importante da comunidade judaica brasileira e uma liderança da extrema-direita sionista. Né? Então, esse peso de Israel, essa excepcionalidade que Israel tem os instrumentos para fazer política dentro dos Estados Unidos e dos demais países é que explica essa relação, não é só o aspecto geopolítico. E chama a atenção, Breno, que no caso dos Estados Unidos, especialmente no caso dos Estados Unidos, há uma, digamos, novidade, que é a aproximação desses grupos pentecostais de Israel. Que, digamos assim, além do que tu citaste aí, da indústria do cinema, da indústria da mídia, enfim, dos bancos e tal, existe essa particularidade. O que explica isso? Então, isso é um movimento que começa a ocorrer a partir da reforma religiosa que o sionismo realiza no início do século XX. Qual é a reforma religiosa? A rigor, os textos religiosos judaicos deixam muito claro que o reino de Israel somente poderia ser reconstituído depois da chegada do Messias. Somente com a chegada do Messias, Israel teria autorização para se reconstruir como uma nação, retornar à Terra Prometida e acabar com a diáspora que começa, ou que se acelera, com a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70. Então, a chegada do Messias, somente a chegada do Messias poderia autorizar essa reconstrução do reino de Israel. Essa era a leitura ultra-ortodoxa dos textos religiosos. Essa leitura atrapalhava o sionismo. Porque como é que você ia construir o Estado de Israel na Terra Prometida sem a chegada do Messias? Então, o sionismo faz uma inversão da leitura religiosa. O Messias só chegará depois que a Terra Prometida voltar a estar ocupada pelo povo eleito e os ímpios, os impuros, os outros grupos étnicos tiverem sido expulsos. Aí então é que o Messias chega. Então há uma inversão, os chamados a reforma religiosa judaica impulsionada pelo sionismo, ela cria essa outra leitura, que é uma leitura que apoia o sionismo e que consolida a aliança entre o sionismo político e o sionismo religioso. Originalmente, o sionismo é laico. Theodor Herzl declarou em vários momentos que ele era ateu. Ele não tinha qualquer vínculo com a religião judaica. O sionismo, na verdade, segundo os ultra-ortodoxos, o sionismo cria sua própria religião a partir de uma reinterpretação do judaísmo. Bom, em paralelo, especialmente no pós-guerra, de uma maneira lenta e de uma forma mais acelerada a partir dos anos 80, começa a existir um movimento no cristianismo que tem a ver com o que a gente conhece como neopentecostalismo, que é uma releitura do Velho Testamento. Qual é essa releitura? A de que o retorno do Messias, porque para os cristãos o Messias já esteve entre nós, que era Cristo. O retorno do Messias somente poderá acontecer na Terra Santa. E essa Terra Santa somente virá a receber o Messias se ela for compreendida como a terra prometida por Deus a Abraão, ao povo eleito que eram os judeus.
Então, começa a haver uma interpretação do Velho Testamento de que somente quando os judeus retornassem à terra prometida e restabelecessem seu reino, somente neste momento é que o Messias retornaria. Veja como há uma aproximação religiosa entre os neopentecostais e o sionismo religioso. Isso é tão forte que nos últimos 40 anos surgiu um curioso grupo muito forte financeiramente, chamado sionismo evangélico. Não há um só judeu nesse grupo, são só evangélicos. Foi criado nos Estados Unidos. Ganham muito dinheiro, pelo menos a parte legal do dinheiro que eles ganham, porque tem a parte legal que precisa ser investigada. Porque eu tenho para mim, pelo que eu conheço, pelo que eu já me informei, pelo que eu já investiguei, pelo que eu já reportei, que é também uma tremenda lavanderia. Mas vamos aqui à parte legal. Eles vivem de fazer turismo religioso, de levar os evangélicos neopentecostais a Israel, aos grandes símbolos religiosos do Velho Testamento. Esse grupo sionismo evangélico é apenas parte deste processo de aproximação entre neopentecostais e o sionismo religioso. Aqui no Brasil mesmo, nós temos uma evidência muito clara. Aquele que é o segundo grupo neopentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus, o primeiro ainda é a Assembleia de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus construiu sua principal sede em São Paulo, Com o nome ali dele. no Brás, imitando aquilo que seria, conforme certos desenhos, certas recuperações arqueológicas, aquilo que teria sido o segundo templo, Tem água aí. aquilo que teria sido o segundo templo de Salomão em Jerusalém, o tal segundo templo que os romanos teriam destruído, e que há controvérsias até que tem existido, mas enfim. A Igreja Universal construiu o seu principal templo inspirado no que teria sido o segundo templo de Salomão. As vestimentas, não dos pastores, mas dos bispos da Igreja Universal, essas vestimentas adquiriram características, adquiriram uma estética judaica. Vira e mexe a gente vê o principal líder da Igreja Universal, que é o bispo Edir Macedo, pregando com o kippá, aquele chapeuzinho judaico aqui para proteger a cachola, não é? A gente vê ele com aquelas vestimentas próprias do judaísmo. Então, houve essa aproximação religiosa. E essa aproximação religiosa tem uma incidência política. Aqui no Brasil em especial, nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil em especial. Porque a gente vê uma espécie de tripé na ultradireita brasileira, né? Que é o ultraliberalismo do ponto de vista econômico, o fundamentalismo cristão do ponto de vista da sua base de massas e o sionismo como seu principal aliado internacional. E a aproximação em relação ao sionismo, em relação ao Estado de Israel, feita por Bolsonaro já há vários anos, teve como um de seus objetivos reforçar suas relações com o mundo pentecostal. Não é porque... Eu aqui vou chutar, o que eu estou dizendo é chute. Mas é provável que um animal como o Bolsonaro, há 20 a 30 anos atrás, fosse um antissemita brutal, devia odiar os judeus. Porque é próprio da ultradireita, que tem essa extração neofascista, ter sido antissemita. É provável que ele odiasse os judeus, carregasse essa característica das doutrinas. Ele já contou que um avô dele lutou com as tropas nazistas, Claro, ao então, lado das tropas agora, nazistas. Como ele precisava fazer sua própria conversão, porque ele vem do catolicismo, ele precisava se relacionar com esse mundo neopentecostal, alguém deve ter contado para ele, olha, se você quiser o apoio desse mundo neopentecostal, além de você ser ultraconservador, faça uma outra coisa, você tem que se abraçar com Israel. E lá foi ele se abraçar com Israel. O que é uma guinada na política externa brasileira. Nem a ditadura fez isso. Claro, claro. Mas, Breno, tem um outro fator aí que me chama a atenção e que talvez se explique por aí também, que são grupos do crime organizado, né? E aí a gente tem favelas que têm bandeiras de Israel grupos de tráfico. O chamado Complexo de Israel. Exatamente. Então, a minha explicação para isso aí é um pouco oposta.
Aí, pela força política e social que o crime organizado passa a ter e deseja ter, ele se ancora no neopentecostalismo. É a forma dele de dialogar com as comunidades nas quais está inserido. E aí absorve a simbologia, a nomenclatura desta aliança entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso. Eu não acho que neste caso específico nós vamos encontrar relações diretas do sionismo com o crime organizado. O crime organizado praticado pelo sionismo está em outra esfera, muito maior do que o crime organizado que é cometido nas comunidades do Rio de Janeiro. O crime organizado pelo sionismo é contrabando de armas. O Estado de Israel sempre foi o maior fornecedor para o contrabando de armas. Vivia desse comércio, né? É o capital financeiro, é outra escala. Mas o crime organizado é comprador das armas contra o Sim, mas eu digo, não é a ligação direta. Não, eu não vejo uma ligação direta entre o sionismo e o crime organizado. Eu acho que aí há uma absorção de símbolos, estética e nomenclatura por parte de grupos do crime organizado que se associam ao neopentecostalismo para garantir apoio social e ao assumir esse discurso neopentecostal, absorvem os símbolos do sionismo que o neopentecostalismo já tem. Né? Então eu vejo aí como uma via transversa para explicar o que se passa, especialmente esse fenômeno do complexo de Israel. Ô, Breno, uma coisa interessante e que eu acho que as pessoas não percebem, parece que tudo que está acontecendo agora em parte, ou em grande parte, é uma obra de um determinado governo de Israel, que é um governo de extrema-direita, que é o governo Benjamin Netanyahu. Agora, essa complicação começou muito lá atrás, onde, digamos assim, os artífices dessa construção, da fundação do Estado de Israel, não era a ultradireita, era a esquerda. Era a esquerda e, no caso, o trabalhismo, né? O Partido Trabalhista de Israel, Ben-Gurion. Claro. Não, você tem toda a razão. A fundação do Estado de Israel foi liderada pelo que era chamado de sionismo trabalhista, o sionismo socialista, que era um setor do sionismo vinculado ao socialismo reformista da Europa, a Segunda Internacional, especialmente. O sionismo ele teve politicamente dividido entre duas grandes alas, particularmente após a morte de Theodor Herzl. Uma ala que é o sionismo trabalhista, o sionismo socialista, e a outra era conhecida como o sionismo revisionista. Revisionista porque queria retornar às teses originais de Herzl. Herzl não era um homem de esquerda, era um homem de direita, era um homem vinculado às elites burguesas da Europa, não é? Então sempre teve esses dois grandes grupos. Agora, mesmo que eles tivessem divergências importantes entre si, e ainda as têm, esses dois grupos e todos os demais grupos sionistas estão vinculados e comprometidos com aquilo que Ben-Gurion chamou do consenso ideológico sionista. Tem 2 pontos desse consenso ideológico, cabe em meia folha de papel. A primeira, a defesa da existência de um Estado judaico, como propunha Herzl. O segundo pilar desse consenso ideológico é o direito de ocupação da Palestina, para criar esse Estado judaico. Esses 2 pontos são comuns a todas as alas do sionismo e são determinantes na sua política. Ao fim e ao cabo, toda vez que esses 2 fatores estiverem sob ameaça, os sionistas se unem. Uhum. E essas fronteiras entre esquerda sionista e direita sionista desaparecem. Não é? Qual é a diferença entre esses 2 grandes grupos? São 2 principais. Os sionistas trabalhistas ou socialistas tinham uma estratégia mais gradual, uma estratégia mais paulatina de construção do Estado judaico, de subordinação dos árabes palestinos, de expulsão dos árabes palestinos da região. Era uma estratégia mais espalhada no tempo, menos confrontacionista.
Enquanto que a direita sionista tinha uma estratégia mais radical, tanto contra o mandato britânico, que controlou ali a Palestina entre 1918 e 1948, quanto principalmente contra os árabes, não é? Para a construção do Estado judaico e para a colonização da Palestina. Então havia uma diferença de estratégia sobre isso. E havia uma segunda divergência importante, que era que o sionismo socialista ou trabalhista tinha como objetivo, em relação ao Estado judaico, criar um sistema de bem-estar social como aquele que era proposto para a social-democracia. É uma coisa curiosa, porque é um estado de bem-estar social para os judeus, não para os palestinos. Então é um sistema de bem-estar social racista e colonial, mas era um sistema de bem-estar social para os judeus. A direita sionista ela sempre foi liberal. Ela sempre foi vinculada às grandes corporações capitalistas. Ela sempre foi vinculada à ideia de que o Estado de Israel tinha que ser uma pérola do desenvolvimento capitalista livre, desregulado, subordinado ao mercado. Então, eles têm essas duas diferenças. Mas, como a determinação do sionismo é identitária, veja que curioso, eu até brinco com as pessoas, eu não gosto muito de usar esse termo identitarismo no debate brasileiro porque ele foi deformado. Mas se a gente quiser fazer uma brincadeira, o sionismo é o caso de identitarismo mais bem sucedido da história. A pura identidade essencial, aquela que é estabelecida por etnia, traz essas consequências. Quando ela é um fator predominante. Quando o fator predominante não é classe, quando o fator predominante é aquilo com o qual o fator predominante é o fator essencial, aquele que você nasce com, e não aquele que é construído pelas relações econômicas e sociais, esse é o risco que se corre. Leva ao supremacismo, né? Né? Então, a lógica do sionismo, ela é identitária. Radicalmente identitária. E esse fator identitário, etnia e espaço, esse fator identitário subordina todos os demais. Então essas diferenças entre as duas alas do sionismo, entre esses dois grandes grupos do sionismo, elas perdem relevância nos momentos de crise. Mesmo que elas sejam diferenças altamente intensas, que levem a confrontos na hora H, quando estão em jogo esses dois pilares do sionismo, o Estado judaico e a ocupação da Palestina, eles se unificam. Né? Eles se unificam. E na prática, o sionismo trabalhista, o socialista, que dirigiu a criação do Estado de Israel, que governou Israel de 1948 a 1977 de forma contínua, ele foi absorvendo, em termos da sua estratégia em relação aos palestinos, os paradigmas da direita sionista. Porque o sionismo trabalhista, o socialista, liderado por Ben-Gurion, por Golda Meir, por Moshe Sharret, por todo aquele pessoal, por Isaac Rabin e por Shimon Peres, em outro período histórico, eles conduziram estratégias de limpeza étnica, eles conduziram estratégias de expansão colonial. Foi durante o governo trabalhista que Israel pulou dos 53% da partilha de 47% para 79% na Primeira Guerra Árabe-Israelense, que se encerra em março de 59, foi de maio de 48 a março de 59. Israel amplia em 50% o território que ocupava. Foi dia sob o governo trabalhista que se faz a Guerra dos 6 Dias e Israel passa a controlar 100% da Palestina. Né? Foi sob o governo trabalhista que ocorre o que os palestinos chamam de Nakba, né? Da tragédia palestina, a fuga de 750 mil palestinos em 48. É tudo sob o governo trabalhista, não foi sobre os governos de direita. O Netanyahu é a encarnação dessa estratégia mais radical. Mas não é uma ruptura nem do regime político interno de Israel, que continua a ser o mesmo regime de apartheid de sempre, nem dos valores fundantes do Estado de Israel. Ele é uma versão, uma estratégia mais radicalizada para defender os mesmos fundamentos.
Né? Mas hoje o A Estado de gente Israel é está religioso, terminando o né? nosso tempo, né? Desculpa. Infelizmente. Pode responder só para a gente ter... Hoje, E assim, indicar que as pessoas comprem o teu livro, né, Breno, para entender melhor Por favor. isso é importante. toda essa importante. questão do sionismo. É difícil terminar essa entrevista. É né? difícil, não? A vontade é ficar aqui Mas a hora uma inteira, questão, né? Breno, essa conotação religiosa do Estado de Israel, ela é mais de direita ou mais da esquerda do sionismo? Quem faz o abraço ao sionismo religioso é o trabalhismo. Ao trabalhismo. O primeiro, aquele original, Tá. que é a chamada reforma Entendi. religiosa sionista, a reforma religiosa judaica, como eles chamam. O reformismo judaico, do ponto de vista religioso, ocorre não somente sob a tutela do sionismo trabalhista, mas com uma boa, um papel relevante do sionismo trabalhista. Né? Claro, as medidas religiosas mais intensas e recentes devem ser atribuídas à direita sionista. Mas sempre no Estado de Israel a religião teve um papel e vai se consolidando ao longo do tempo como uma espécie de teocracia disfarçada. Por exemplo, sem querer abusar do tempo aqui do programa, mas é interessante. Não existe casamento civil em Israel. Só existe casamento religioso. E só o rabinato pode casar as pessoas. Vejam que curioso. Uma pessoa de origem árabe, portanto, eventualmente de crença muçulmana, que quer se casar, tem que pedir para o rabino autorização para casar em outra religião. Você não é livre para casar Entendi. na sua própria religião. Você precisa de uma autorização. Porque o rabinato detém, até por razões financeiras, o monopólio do casamento. Isso é próprio de uma teocracia. Sim. Não é? A religião judaica é uma religião oficial do Estado de Israel. É uma religião oficial do Estado de Israel. E ao longo dos últimos 30 anos, esse aspecto teocrático do Estado de Israel veio sendo fortalecendo por razões políticas. Porque essa direita sionista, para manter a sua hegemonia conquistada a partir de 1977, Se apoia nesses ela tem que setores. se aliar com os partidos religiosos. Sozinha ela não tem mais maioria, então ela tem que se aliar com os partidos religiosos. E esses partidos religiosos, eles são mais ou menos que nem o Centrão aqui no Brasil, eles cobram pedágio. Qual é o pedágio? Vai me dando coisas, né? Eu quero controlar não só o casamento, eu quero controlar também isso e aquilo outro, eu também quero... Tem que ter bolsas para os religiosos virarem colonos nos territórios ocupados, que foi a grande estratégia sionista, e depois dos acordos de Oslo, né? Faz um acordo designando áreas para os palestinos terem uma relativa autonomia, e nos entremeios dessas áreas estimula os assentamentos judaicos. Hoje são mais de 700 mil colonos, muitos deles religiosos, que são bancados por uma bolsa rabino, né? Ou seja, o Estado paga para que esses religiosos continuem estudando religião e pregando religião e virem colonos nos territórios ocupados. Então tudo isso é o toma lá da cá com os partidos religiosos, que foram aumentando o seu poder no Estado. Né? Então, pela via da política, Israel foi se tornando cada vez mais um Estado religioso. Bela aula, né? Onde a gente encontra o teu livro, Breno? Todas as livrarias, segundo Todas? a editora. Então, gente, nas melhores livrarias aí, contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e fascista. Muito obrigada. E racista. Colonial e racista. Parece, é primo. Rima. Tá ali próximo. Muito obrigado, Breno. Continua aqui com a gente. E agora vamos pro antes, né, o nosso merchan. Te convidar a ser um amigo do Brasil de Fato, a apoiar o nosso jornalismo. Entra lá no site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com qualquer valor. Então, agora tu vai ter que falar menos. Vou falar porque menos. tu aumentou o tempo da entrevista. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não poderia perder essa entrevista, né? Não. Descomplicando a economia.
Bom, essa semana foi aprovada, então, a PEC 45 e trouxe algumas novidades. Aprovada por quê? Porque ela foi votada, em primeiro lugar, na Câmara dos Deputados, em duas sessões, foi para o Senado, teve algumas modificações e voltou para a Câmara dos Deputados. PEC 45 é a reforma tributária dos tributos do consumo. Apenas isso. Não é para tributar os super ricos ainda, né? Não se iludam. Apesar de comemorada, é uma reforma tributária que vai beneficiar, e eu tenho certeza disso, muito mais o setor empresarial do que propriamente os trabalhadores e os consumidores de forma geral. Mas o que foram as principais modificações? Uma delas nós comentamos no programa sobre o aumento do ICMS. Lembro que comentamos, acho que no programa passado, que os governadores estavam aumentando alíquotas do ICMS para poder garantir que nos anos de 2024 até 2028 o volume de arrecadação fosse maior, porque era essa arrecadação média que determinaria a repartição. Isso terminou. Terminou o quê? A Câmara dos Deputados retirou esse período de 2024 a 2028 como sendo a base para a distribuição. Ou seja, não adianta aumentar alíquotas para aumentar a repartição. Isso não vai adiantar. Isso talvez tenha ajudado o governador a retirar o projeto? Certamente, essa motivação ele deixou de ter. Ou seja, não adianta ele aumentar agora a arrecadação nos anos de 2024 a 2028 para garantir uma repartição vantajosa a partir de 2029. Não adianta. Quer dizer que não vai aumentar o ICMS? Não quer dizer. O que quer dizer é que o motivo principal para aumentar não existe mais. Tá certo? Isso foi retirado lá na Câmara. Mas foi também retirado algumas outras coisas preocupantes. Uma das coisas que foi colocada na PEC 45 pelo Senado era que o imposto seletivo, aquele imposto que é criado para onerar produtos que causem danos à saúde e ao meio ambiente, o Senado tinha incluído uma hipótese de que esse imposto poderia incidir sobre armas e munições. E a Câmara retirou essa hipótese. Ou seja, o imposto seletivo não poderá incidir sobre armas e munições. Mas as armas e munições serão igualmente tributadas como são hoje? Não, também não. Porque uma das características desse novo tributo, que é o IBS/CBS, que é um IVA, né? Imposto sobre Valor Adicionado, uma das características é a neutralidade, ou seja, a alíquota ela é nivelada, ela é horizontalizada para todos os bens e serviços. Isso significa que os produtos que hoje são mais tributados por serem menos essenciais, e aí a gente pode ter perfumes importados, armas e munições que têm alíquotas acima de 60%. Porque são mais tributados, porque tem um princípio na Constituição que é o princípio da seletividade para o ICMS e para o IPI, e que permite que produtos menos essenciais ou de consumo de luxo sejam mais tributados. Este princípio acabou com a PEC 45. Logo, esses produtos que são muito mais tributados hoje vão ter alíquotas reduzidas. Então, jet ski, perfumes importados, casacos de Vison, né? Todos esses perfumes de consumo de luxo, eles terão alíquotas reduzidas. Produtos básicos. Produtos básicos, né? De consumo da classe... né? Proletária. Isso, dos pobres super ricos, né? Dos pobres super ricos. Esses produtos terão alíquotas reduzidas. E aí o Senado incluiu, pelo menos armas e munições, vamos sobretaxar com imposto seletivo. Aí a Câmara foi lá e fez o seu papel de retirar as armas e munições dessa hipótese. Enfim, então quer dizer, a Câmara dos Deputados, ela deu uma regredida em relação a alguns avanços que o Senado tinha colocado no texto, tá certo? Uma das regredidas foi de manter o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a partir de 2027, ele é zerado para todos os produtos, menos para a Zona Franca. Ou seja, enquanto existir Zona Franca, nós teremos IPI, mas que só vale para produtos fabricados na Zona Franca. Se eu for fabricar uma xícara dessa na Zona Franca, mas eu fabrico essa mesma xícara em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, vai ter IPI. Para que os gaúchos paguem,
os paulistas paguem e para que os produtores da Zona Franca não paguem. Então, para garantir um tratamento diferenciado na Zona Franca, vai se manter o IPI. Qual é o efeito disso imediato? É que lá na Zona Franca não vai se pagar e o IPI que seria cobrado é devolvido, como se tivesse sido pago. Além disso, para todo produto que tem IPI, eu não posso cobrar o imposto seletivo. Ou seja, o que quer dizer? O imposto seletivo, que era um imposto extrafiscal para proteger saúde e meio ambiente, ele, além de não incidir mais sobre armas e munições, não vai incidir também sobre qualquer produto que seja fabricado na Zona Franca. Se eu quiser fabricar um produto na Zona Franca, esse produto não está sujeito ao imposto seletivo, ainda que cause dano à saúde e ao meio ambiente. Né? Não vai ser cobrado o imposto seletivo, porque eles não convivem. São dois impostos que não convivem. Enfim, só para não me estender demais, a reforma tributária passou, mas não resolveu o problema tributário do Brasil. Porque o problema tributário do Brasil é que os ricos pagam muito pouco, quase não pagam, e os pobres pagam demais. Qual é que é a alternativa? Nós temos que aumentar a tributação da renda dos ricos, do patrimônio dos ricos, para poder reduzir os tributos que afetam mais os pobres. Qual é o tributo que afeta mais os pobres? Esse tributo que os ricos decidiram, que é o imposto sobre o consumo, né, da PEC 45. Que outro imposto afeta mais os pobres? O próprio imposto de renda, que onera rendas acima de 2 salários mínimos. Né? Ou seja, é preciso corrigir a tabela do imposto de renda, mas é preciso revogar a isenção sobre lucros e dividendos. Espero que a gente consiga, em 2024, fazer isso. Agora, é impossível fazer isso sem que a população, sem que a sociedade se mobilize. Enfim, esse é o nosso desafio para 2024. Então fica aí já na cartinha para o Papai Noel, né, esse desejo. Eu acho, eu já fiz a minha cartinha para o Papai Noel. Já fiz. Essa cartinha vai ser interceptada no caminho pelo Arthur Lira. Prensa na imprensa. Olha, o Prensa na Imprensa de hoje, aproveitando a presença do jornalista Breno Altman aqui, vai se resumir no seguinte. Eu acho que eu tenho falado aqui sobre isso, mas acho que quero que o Breno fale sobre isso agora. Eu estou muito insatisfeito com o tipo de cobertura que o conflito, digamos assim, Israel-Hamas tem recebido da imprensa brasileira, toda ela, né? E eu queria saber de ti, o que tu achas disso? Como é que tu tá vendo essa cobertura? O que tu vê de positivo ou de negativo nisso tudo? De positivo, para achar alguma coisa, eu teria que procurar muito. Ando meio sem tempo. Não, ela é vergonhosa, não é? Ela é vergonhosa. Com raríssimas exceções, eu estou aqui me referindo à chamada mídia corporativa, aos meios empresariais vinculados ao grande capital, ou se quisermos, à imprensa de direita, ela cobre de uma maneira absolutamente parcial, mentirosa. Foi feito um estudo recentemente sobre como a imprensa do mundo estava se comportando em relação à situação na Palestina. Se identificou nesse estudo que 3 eram os países nos quais a imprensa era absolutamente vinculada a Israel. O primeiro, a imprensa de Israel, o que é natural. Depois, ocupando um lugar de destaque, a imprensa argentina e a imprensa brasileira. Nossa. É uma cobertura totalmente enviesada. A começar pelo principal grupo comunicacional do Brasil, que é a Rede Globo. Você assiste a Rede Globo, você tem diante de si uma história que não existe na vida real, é um multiverso. Na história da Rede Globo, Israel era um estado pacífico, democrático, quase caridoso, que foi atacado por um grupo bestial, um grupo de criminosos sem qualquer tipo de compaixão, que matou civis, mulheres e crianças, e Israel está exercendo seu direito à autodefesa, como qualquer Estado faria, e o faz, o Estado de Israel, preservando os mais elevados valores morais.
e que as mortes que ocorrem são números questionáveis, e além de serem números questionáveis, é porque esse grupo bestial chamado Hamas utiliza os civis como escudos humanos. Portanto, não é culpa de Israel essas mortes, e sim também do Hamas. Então essa é a cobertura da Rua Lobo. Chama atenção, assim, eu acho que só pode ser uma orientação editorial, porque todos os repórteres de vídeo, eu vejo isso na Globo e na Globo News, porque não há, tecnicamente, para tu informar, tu não precisa estar repetindo isso todo o tempo. Mas assim, toda vez que fala Hamas, fala terrorista. Os terroristas do Hamas. Ou o grupo terrorista. Nunca aparece o Hamas sozinho. E eu, por curiosidade, fui vendo o Haaretz, né, que é de Tel Aviv, ele não tem isso. Ele não fala assim, toda vez que citam o Hamas, diz do Hamas, ou o grupo, ou os combatentes, os soldados, mas não usa os terroristas, ou pelo menos não usa com a frequência com que a Globo usa. A Folha, por exemplo, eu li uma matéria da Folha, não era uma matéria tão grande, tinha 18 vezes a palavra terrorista. O que me lembra... É um código de interdição, né? Porque na hora que você diz que é terrorista... Exato, isso me faz lembrar... justifica matar milhares de crianças. Isso me faz lembrar o tratamento terrorista que foi dado ao pessoal que era guerrilheiro durante a ditadura. Foi a mesma coisa. Morreu o terrorista Marighella. Terrorista não sei o quê, preso terrorista. É a mesma coisa. É muito impressionante. Eu vou ver no New York Times, o próprio New York Times não usa esse negócio de terrorista da maneira como a Folha usa. Né? E olha que a Folha é dos melhorzinhos, hein? Porque o que a Globo faz, por exemplo, é um negócio assustador. Assustador. Onde buscar informação? Onde buscar informação confiável? No Brasil, de fato, Opera Mundi. Aqui dentro do Brasil. Outros veículos da chamada imprensa alternativa, da imprensa independente. No exterior, eu costumo ler... Bom, eu leio o Haaretz. O Haaretz é um diário israelense relativamente independente. Quer dizer, ele faz um pouco o jogo para sobreviver, senão mandam fechar o Haaretz, né? Aliás, o ministro das Comunicações do governo Netanyahu já propôs proibir o Haaretz de tratar do conflito. O Haaretz não poderia mais publicar notícias a respeito do conflito. É relativamente independente. Eu acho que sempre deve se acompanhar o New York Times, porque a gente deve acompanhar o New York Times sobre tudo. Embora tenha um controle ideológico importante, é um jornal, tem uma capacidade informativa incomparável pelos recursos financeiros sobre os quais se apoia, pela tradição jornalística. A Al Jazeera é um outro veículo importante. A RT News russa faz uma bela cobertura. Né? O que me ocorre é que esses são as fontes para você se informar, né? Principais. Há outras aqui que eventualmente esteja me esquecendo, mas é minha leitura diária, meu dia, assim, quando eu acordo muito cedo, e aí eu tenho que ler para estar informado. Então, eu começo com a imprensa europeia, porque ali já são 3, 4, 5, 6 horas na frente, 7 horas na frente. Então eles trarão de manhã notícias que a gente ainda não tem no Brasil. Então eu começo meu dia com Al Jazeera, com RT News russa, eles têm edição em espanhol, edição em inglês. Com o New York Times, com o Haaretz de Israel. São os veículos nos quais eu busco informação, não é? E que orientam também um pouco para que lado vai o Opera. Embora eu não cuide da redação do Opera Mundi, quer dizer, eu cuido dos meus programas no Opera, eu não cuido do site. Mas isso orienta, vamos dizer assim, não a linha, a massa de informações que você tem disponível para aquele dia, né? E por onde você vai se conduzir. Então esses são veículos que você consegue ter uma boa percepção. A RT News faz um trabalho muito bom, a TV russa. E eles têm um site e tudo, eles fazem um trabalho muito bom. E o Haaretz faz um trabalho bom. Tem que saber separar ali o joio do trigo, porque o Haaretz tem que acender as velas ao demônio para sobreviver.
Então, às vezes, aparecem uns contrabandos no Haaretz, mas, em geral, o Haaretz faz uma cobertura, nas condições atuais, uma cobertura relevante. Aqui no Brasil é um lixo, mas é um lixo, assim, eu não tenho nem forças ou forma de criticar, porque sabe quando você vai num lugar assim e tudo tá errado? O que você vai falar sobre isso? Você vê uma casa, assim, você vai na casa de alguém, você vê, puxa, Tá condenado. tudo errado. O que você vai dizer? Que a parede vai cair, que o teto tá torto? Não, você derrube tudo, faça de novo. Não é? Então é o que acontece com a imprensa brasileira em relação a muitos assuntos, mas em relação a esse assunto em especial é um desastre ferroviário, né? É um negócio assim, fora de... Não tem o que comentar. Não esqueça, né, de curtir, compartilhar, comentar e também fazer aquele merchan para os amigos, né? Olha, tu já escutou o De Fato da semana? Figuraça da semana. Olha, nessa semana, o que me ocorre é assim, nós perdemos aqui, o Breno não conhece, provavelmente, né? Mas era uma figura muito querida, que é o Paulo Moreira, jornalista, manteve um programa na FM Cultura, trabalhou na Gaúcha também e tal, e era um grande conhecedor de jazz, de música popular brasileira, de rock, enfim, de Porto Alegre, que nos deixou essa semana. Então eu votaria no Paulinho Moreira. Olha, eu gosto da ideia. Eu só queria trazer aqui que essa semana nós tivemos também no dia 17 de dezembro o dia do Bioma Pampa. Então, não uma pessoa, mas, né, uma paisagem do nosso Rio Grande do Sul e um bioma que é o segundo mais devastado do país, né? Principalmente aí pelas monoculturas da soja. Tá difícil? Não, eu vou do Paulo Moreira. Paulo Moreira acompanhava muito, né, os programas e tal. Sessão Jazz. Era a voz do jazz aqui na rádio FM Cultura, né? A rádio do eu voto no Pública. Além de ser uma pessoa simpaticíssima e um profissional altamente gabaritado. Sim. Tu tem alguma sugestão, Breno? Estrangeiro vota? Vota, claro. Quando eu fui tirar o visto para vir do meu país para o Rio Grande do Sul, me disseram que não podia falar sobre assuntos locais. Essa república amiga do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Mas aqui nesse programa... Na República Gaúcha, você pode... O estrangeiro vota? Tu pode votar ou tu pode indicar outro figuraça também. Eu não pensei nisso. Mas eu fiquei convencido desse Paulo Moreira, porque eu gosto muito de jazz. Mesmo sem conhecer, eu vou dar meu voto pro Paulo Moreira. Não, ele é interessante assim. E vou atrás de saber. É o cara que dizia assim, colocava uma peça de jazz rodando e tal, no contrabaixo tá fulano outro, tá? Então é só, olha o piano, tem e tal. O cara entendia muito. É um conhecimento profundo. Tem meu voto aqui mesmo sem conhecer. Boa tarde. E ele nos deixa essa semana, né? Após quase 19 anos lutando com uma doença renal e por muitos anos na fila esperando um transplante de rim que nunca veio, né? Então, com 63 anos, muito novo, perdemos Paulo Moreira. Gente, a nossa figuraça dessa semana, então, é Paulinho Moreira, com muito pesar por sua partida. Ficamos por aqui, não antes sem lembrá-los de curtir, compartilhar, comentar e também, né, entrar lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribuir para a construção dessa outra comunicação que tão bem o Breno lembrou, né? Brasil de Fato, Opera Mundi, onde você vai ter informações que não tem na grande imprensa. Ficamos por aqui e nos encontramos na próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.